Olá, meus irmãos, graça e paz, que Jesus abençoe a vida de todos vocês. Hoje nós iremos fazer um estudo, cooperação, estados que ela proporciona. Como texto inicial, nós iremos ler Neemias capítulo 4. Tá? É importante nós lermos esse capítulo para a gente entender melhor esse estudo sobre a cooperação e os estados que ela proporciona. Então nós iremos ler Neemias capítulo 4. Abram suas Bíblias para a gente ler. Diz assim: Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios? Pensaram que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignoreis sua culpa, não apagueis seus pecados, pois provocaram tua ira aqui diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdonitas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guarda armadas com espadas, lanças e arcos. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levaram as cargas, enquanto com a outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados uns dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta, corram para onde ele soar. Nosso Deus lutará
por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite a trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Meus irmãos, tendo lido esse texto de Neemias, capítulo 4, nós estamos vendo aí o povo nesse embate, essa colaboração que estava acontecendo entre o povo para a reconstrução desse muro de Jerusalém. E eles estavam todos entusiasmados, e confiantes que o Senhor iria ajudá-los. E nós iremos ver aqui alguns pontos. Nós iremos ver 8 pontos que esse estado de cooperação, de colaboração, produz. E ele é muito importante nas nossas vidas. Em primeiro lugar, a cooperação é essencial ao sucesso. Ela sustenta em tempos de fraqueza. Vamos ler aí Êxodo, capítulo 17, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Aqui nesse contexto de Êxodo 17, o povo estava na batalha, Moisés tinha que erguer as mãos, e o Senhor iria lutar pelo povo, enquanto ele estivesse ali de mãos erguidas. E Moisés, ao se cansar, Arão e Hur, eles pegam uma pedra, eles põem Moisés sentado sobre essa pedra, e um de um lado ou de outro ergueu as mãos dele, e assim eles permaneceram até o pôr do sol, até o fim da batalha, para que o povo tivesse a vitória. Então nós vemos aqui uma cooperação, uma colaboração de Hur e de Arão, ajudando Moisés. Então, quando há essa cooperação, ela sustenta em tempos de fraqueza. Quando há cooperação, a cooperação ela é essencial para o sucesso. Sem a cooperação ali de Hur e a cooperação de Arão, talvez Moisés não iria conseguir permanecer de mãos levantadas. Então nós precisamos da cooperação, em todo sentido, na família, na igreja, na empresa, em todos os sentidos a cooperação ela nos leva ao sucesso. A cooperação ela sustenta as pessoas, ela nos sustenta em tempos de fraqueza. E quando Moisés se achou fraco, ele estava fraco porque ele estava muito tempo ali, ele encontrou a cooperação de Arão e de Hur. O segundo ponto é que a cooperação ela proporciona sucesso na batalha. Juízes 20, capítulo 20, versículo 11. O texto diz assim: Todos os israelitas estavam plenamente de acordo e se uniram para atacar a cidade. Qual que é o contexto aqui desse texto de Juízes 20, 11?
Um levita, ele teve a sua concubina, a sua mulher, violentada brutalmente, assassinada, e ao se deparar com essa situação, esse levita, ele desmembra essa mulher em 12 partes e envia às terras herdeiras de Israel. E aqui nós vemos que os israelitas, eles concordaram em se unir, as tribos, as 12 terras herdeiras de Israel, elas revoltadas com essa situação, convocadas por esse levita, elas se reúnem, elas se unem para atacar a cidade que essa mulher foi brutalmente violentada, a esposa desse levita. Então, aqui mais uma vez, nós vemos a cooperação, uma cooperação que ela proporcionou sucesso na batalha. Porque esse levita sozinho, ele não conseguiria pleitar essa vingança, ele não conseguia pleitar essa batalha, mas com a ajuda dessas 12 tribos, essas terras herdeiras, ele conseguiu sucesso nessa batalha. A cooperação, ela proporciona esse sucesso. Em terceiro lugar, ela fortalece no conflito. 1 Samuel 14, 6 ao 7. Diz assim: Jonatas disse a seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. Então ela fortalece no conflito. O que aconteceu aqui? Eles estavam no conflito e eles encontraram aqui força. Jonatas encontrou ali a cooperação com seu escudeiro, né? E eles encontraram essa união. E olha que interessante. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. A cooperação, mesmo que seja pouca, com o Senhor, a vitória pertence ao Senhor. O Senhor pode vencer. O Senhor pode dar a vitória. Seja com 1, com 2, com 3 soldados ou com 1 milhão de soldados, o Senhor, ele vence. A vitória pertence ao Senhor. E se há um povo unido, um povo que colabora, essa vitória é garantida no Senhor. O Senhor luta por esse povo unido. Em quarto lugar, a cooperação inspira os homens a melhorar sua condição. Em quarto lugar, inspira os homens a melhorar a sua condição. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Diz assim: certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu. Podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse ele. Olha que maravilha. A cooperação, ela inspira os homens a melhorar a sua condição. Que sentido é esse de condição? A melhorar o seu ânimo,
A cooperação faz com que um ao outro fortaleça e dê ânimo. Olha para você ver como vê este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos este ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, construir ali um lugar para os reunirmos. E ele disse, tá bem, disse Eliseu, podem ir. E aí o rapaz disse para, e aí disse, o profeta disse para, e a pessoa disse para ele, venha conosco, sugeriu um deles, né? Uma pessoa sugeriu. E ele disse, pois bem, eu irei. Melhora a condição. A cooperação, ela faz isso. Ela anima a pessoa. Ela revitaliza, ela fortalece. Em quinto lugar, encoraja as reformas. 1 Crônicas 12, 38 e Esdras 10, 4. Diz assim. 1 Crônicas 12, 38. Todos estes soldados vieram a Hebrom em ordem de batalha, com o único propósito de fazer Davi rei sobre todo Israel. Na verdade, todo Israel concordava que ele devia ser seu rei. Esdras 10, 1 ao 4. Enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Seconias, filho de Jeiel, descendente de Elião, disse a Esdras, fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras dos povos dessa terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Façamos agora uma aliança com nosso Deus, firmando que nos divorciaremos de nossas esposas estrangeiras e as mandaremos embora com seus filhos. Seguiremos seu conselho e o conselho dos outros que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que tudo seja feito de acordo com a lei de Deus. Levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós os apoiaremos, portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito. Então, olha que maravilha. A cooperação, ela encoraja as reformas. Em primeiro lugar aqui, o povo de Israel, eles foram para Hebrom, no campo de batalha, para fazer Davi se tornar o novo rei de Israel. A cooperação desse povo de ir para Hebrom, de lutar para transformar Davi no novo rei de Israel, é a resposta, é o encorajamento às reformas. A reforma era mudar o rei, tornar Davi rei de Israel. E por isso esse povo se uniu em colaboração para poder lutar e fazer Davi rei de Israel. Aqui no texto de Esdras, o capítulo 4 diz, o versículo 4 diz: levante-se, pois é seu dever nos dizer como corrigir essa situação. Nós o apoiaremos. Portanto, seja forte e faça o que tem de ser feito. A colaboração, a união desse povo encorajou Esdras a se levantar e a fazer o que tem de ser feito. E no versículo 5 diz que Esdras se levantou com a autoridade de Deus e ele foi fazer o que tinha que ser feito. E ele fez por causa do encorajamento, da colaboração desse povo em dizer para ele: levanta, faça o que você tem que ser feito. Estamos te apoiando, estamos com você, Esdras. Seja forte e faça o que tem que ser feito. Faça a vontade de Deus. Em sexto lugar, realiza grandes obras. Neemias 4, 16 e 17. O texto diz assim: dali em diante, porém, apenas metade de seus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra. Com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com a outra seguravam a arma. Realiza grandes obras.
A colaboração desse povo de Neemias capítulo 4 em reconstruir o muro e uma iminência de um ataque. Eles realizaram grandes obras. A colaboração deles, desse povo, fizeram com que eles reconstruíssem o muro de Jerusalém. Quando tem uma igreja unida, uma igreja que colabora, é uma igreja fiel no dízimo, é uma igreja fiel na oferta, é uma igreja próspera, é uma igreja que constrói seu templo, é uma igreja que não mede esforços para poder que o reino de Deus cresça. Uma igreja sadia que tem a colaboração, ela cresce, ela não mede esforços em recursos que Deus dá para que ela invista no reino de Deus, no reino aqui na terra. A colaboração, ela realiza grandes obras. Isto vem do Senhor. E nós precisamos buscar esse espírito de colaboração. Precisamos estar sempre atentos a isso. Em sétimo lugar, acrescenta poder à oração. A colaboração acrescenta poder à oração. Mateus capítulo 18, versículo 19. O texto vai dizer assim: também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Olha que coisa maravilhosa. O texto está dizendo que o quê? Que se tiverem 2 de vocês concordando aqui na terra, também será concordado no céu. Qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Se vocês concordarem aqui na terra, também será no céu. Isso é união, unidade, colaboração. Colaboração. E ela acrescenta poder à oração. Porque se você está concordando com o seu irmão em oração, a oração acrescenta poder. O seu irmão está orando e você está falando glória, aleluia, assim seja, amém. Você está concordando, isso dá poder à oração. Você está concordando com o seu irmão, você está ligado no trono do céu. A cooperação, o espírito de cooperação faz com que você concorde em oração, com que a sua oração seja tomada de poder e que o inferno seja abalado através da oração. Não existe nada que resista a uma igreja de joelhos orando, concordando com o Senhor em oração. Uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que concorda em oração. É uma igreja forte, que tem substância. E ela transforma a sua cidade através da oração, da sua colaboração. Em 8º lugar, e último, e não menos importante, mas importantíssimo, é que a colaboração, ela conduz as pessoas a Cristo. Marcos 2, 3, Marcos 6, 7 e Filipenses 1, 27. Os textos dizem assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Marcos 2, 3, Marcos 6, 7. Reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros. Filipenses 1, 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Olha que maravilha. A colaboração conduz as pessoas a Cristo. Mas em que sentido? Aqui em Marcos 2, 3, 4 homens colaborando, unidos, pegaram um homem paralítico numa máquina e eles levaram esse homem a Jesus. A união, a colaboração desses 4 homens em levar o paralítico a Jesus
é o sinal de que a união, a unidade, a colaboração aponta e nos leva a Jesus. Eles se uniram e foram para Jesus. Levaram o paralítico a Jesus. Em Marcos 6, 7, eles se uniram para expulsar os espíritos impuros no nome de Jesus, e os levou isso a Jesus. Porque é em nome de Jesus que nós fazemos as coisas. Então a unidade nos leva a Cristo. E por último aqui o apóstolo Paulo, advertindo a igreja em Filipos, ele disse que é importante que eles vivam em comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. O que ele quer dizer? Vocês devem anunciar Jesus. Vocês devem viver de maneira digna, que proclame ao Senhor as suas obras, as suas falas, as suas atitudes devem proclamar Jesus. Vocês devem ser flechas direcionadas a Cristo. A cooperação, a igreja unida, uma família unida, uma casa unida, um povo unido, aponta para Cristo. A cooperação provém de Jesus. A cooperação provém do Espírito de Deus. E nós devemos sempre pensar que nós devemos estar unidos para proclamar a Jesus, para nos aproximarmos dele. Meus irmãos, é muito importante que nós demos prioridade à colaboração. Uma igreja, um reino dividido não subsistirá. Ele não irá resistir. Ele irá destruir. Não pode haver divisão na nossa casa. Não pode haver divisão na nossa igreja. Não pode haver divisão. Devemos permanecer unidos, colaborando uns com os outros, em amor, em união, em repreensão e exortação, a fim de nos elevarmos ao Senhor, de achegarmos ao trono da graça, para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e que nós não somente possamos ficar no falar, mas colocar em prática essa cooperação que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Curve a sua fronte e vamos orar. Ó Deus soberano, Deus de graça, de glória, de honra e exaltação, louvado seja o nome do Senhor, e agradeço a Ti, ó Pai, por essa oportunidade, por essa ministração que o Senhor colocou e ferveu em meu coração, a respeito da cooperação, da união, e que nós, como servos do Senhor, tanto na família, na igreja, na empresa, qualquer seja o lugar que estivermos, sejamos diferença e tenhamos espírito de união, de colaboração, de cooperação, sempre dispostos a cooperar, sempre dispostos a servir. E que como igreja podemos investir com recursos em dízimos e ofertas para podermos proclamar o Evangelho, as boas novas do Senhor, viver de maneira digna aqui nessa terra, cooperando com o reino do Senhor, até que o Senhor volte e nos leve para o teu reino, aonde nós iremos morar eternamente, iremos louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Pai, que nós sejamos, ó Pai, pessoas cooperativas, que nós tira de nós qualquer seja o sentimento de orgulho, de individualidade, mas que seja em nosso coração o sentimento de partilhar aquilo que o Senhor trouxe para nós. Nós apenas somos mendigos, mostrando a outros mendigos aonde tem o pão para comer. Seríamos miseráveis, seríamos podres, tão ruins, se nós encontrarmos o pão, o alimento, e nós não apontarmos o caminho para outros que também estão com fome para encontrar esse alimento.
Por isso, ó Pai, que nós tenhamos um coração generoso, um coração disposto a cooperar, um coração disposto a contribuir, um coração disposto a servir, um coração disposto a ajudar em missões, um coração disposto, ó Pai, a fazer a tua obra aqui nesta terra enquanto estivermos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, nesse próximo momento aqui. Estejam sempre aqui acompanhando o canal no Instituto Bíblico Verdade e Graça para a nossa edificação, a sua edificação. Lembrando sempre que Deus, ele sempre tem um propósito em nossas vidas. Lembrando que Deus, ele está sempre na Bíblia. Nós encontramos ele na Bíblia. Leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente dia.